Muito obrigado ao departamento de louvor, muito obrigado ao nosso irmão que sempre tem nos auxiliado. Irmãos, se você puder, pegue a sua Bíblia, abra por gentileza no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de número 15 a seguir. 2 Crônicas, capítulo 26. Nós estamos em um culto de Santa Ceia. Então hoje o culto vai ser mais uma mensagem pastoral, no sentido de um alerta, no sentido de uma elucidação de algumas coisas importantes para a sua mente, para o seu coração. 2 Crônicas, capítulo número 26, versículo número 15. Se você já encontrou, ou quando você encontrar, confirme dizendo amém. Amém. Versículo 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte, grande, conhecido. Sua fama se tornou imensa. Mas, havendo-se fortificado, exaltou ou orgulhou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para isso, para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a tua honra da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Somente esse texto, volta no seu assento. Glória a Deus, irmãos. Estou feliz de poder estar com os irmãos. Já há alguns domingos eu não pude estar aqui. Eu estou auxiliando a igreja sede, e a igreja sede está passando por um processo. E esses últimos meses não foram fáceis. Eu confesso para os irmãos que esse mês de setembro foi um dos mais difíceis da minha trajetória ministerial, porque eu tive que estar aqui no Jardim do Lago, tive que estar lá na sede. Eu até postei esses dias que eu comecei a entender melhor aquilo que Jesus disse, para orar ao Pai para que Ele envie ceifeiros, obreiros da sua casa. Existem muitas obras a serem feitas, e poucos são as pessoas, não com compromisso, mas comprometidas com a obra de Deus. Eu trouxe uma palavra para a igreja séria, mas sobre a questão de ter compromisso e ser comprometido. Ter compromisso é uma coisa, ser comprometido é outra coisa. É claro que as pessoas elas acabam entendendo que é a mesma coisa, mas não é. Compromisso é uma coisa, comprometimento é outra. E a obra exige de nós não somente compromisso, mas principalmente comprometimento. Mas Deus tem sido bom conosco. Aqui na igreja, graças a Deus, nós temos tido obreiros, e eu ligo para o irmão falou: não, pastor, pode deixar que eu dirijo o culto. O pastor Paulo sempre está aqui nos auxiliando. Hoje eu vou participar do Jardim do Lago, no Capivari. Nosso irmão Darlan gentilmente me atendeu o pedido, disse: não, pastor, pode deixar que eu vou lá. E graças a Deus nós podemos estar junto com os irmãos aqui adorando a Jesus. Amém? Irmãos, hoje a minha palavra será mais uma palavra pastoral. A palavra de um evangelista ela é diferente de uma palavra pastoral. A palavra de um evangelista, a tendência é levar você a glorificar, a falar em línguas estranhas, sair daqui com um sentimento de euforia. A mensagem pastoral é mais um ensinamento. A palavra pastoral é mais uma palavra de exortação, de correção, de instrução. E a palavra dessa noite é uma palavra como se fosse um antídoto. Eu gostaria que você ouvisse o que eu vou falar aqui nessa noite como um antídoto para você. E quem sabe você está com um veneno que eu vou pregar aqui nessa noite correndo no seu corpo. Porque muitos cristãos é semelhante àquela doença diabetes. A diabetes ela é considerada uma doença silenciosa. Muitas pessoas não têm e não sabem que têm. Só descobrem quando agrava, se vai ao médico, diante de exames, o médico identifica. Mas muitas pessoas têm essa doença silenciosamente dentro de si.
E isso que eu vou falar aqui nesta noite, muitas pessoas têm dentro de si e não poderia ter. E o fato de ter traz para ela grandes malas. Eu vou falar hoje sobre o orgulho, a soberba. Porque o cristão não deveria ser orgulhoso. Paulo escreve a Filipenses falando que nós deveríamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve o orgulho, a presunção de ser igual a Deus, antes ele aniquilou-se. Então o Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho que ensina a humildade. Porém, muitos cristãos nominais, ou até aqueles que frequentam a igreja, ainda têm dentro de si um orgulho muito grande. Entregaram a sua vida para Jesus, mas permaneceu dentro de si um orgulho, uma soberba, uma arrogância, uma prepotência. E muitos que são orgulhosos, soberbos, arrogantes e prepotentes, não acham que são. Para eles não, para eles são humildes. Para eles são pessoas que não carregam sobre si a ostentação, a posição. E na verdade, quem convive com essa pessoa sabe que ela é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. E como eu disse para você, o orgulho ele é como se fosse uma doença que está dentro da alma da pessoa. A palavra de Deus diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. O orgulho é como um veneno que se espalha pela alma da pessoa e vai contaminando, tornando o corpo, a alma e o espírito tóxico. E a pessoa vai perdendo o vigor, a força, a vida espiritual e começa a andar desanimada, abatida. Por quê? Porque o orgulho está tomando cada vez mais conta dela. Eu peguei um personagem bíblico para poder elucidar a mensagem dessa noite, que é um rei chamado rei Uzias. Aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, há uma descrição mais detalhada sobre esse homem. Esse homem, rei de Judá, assumiu o trono com 16 anos, reinou por volta de 52 anos. O livro de 2 Crônicas diz que ele foi muito próspero, teve muito sucesso em tudo que ele empreendeu. Por ser um rei convertido, por ser um homem de Deus, buscando a Deus para que pudesse empreender, Deus lhe abençoou em todos os seus empreendimentos, nas suas batalhas, nas suas guerras. Deus era com ele. E esse homem foi vencendo, conquistando, prosperando, se tornando grande, se tornando forte. A sua fama não só ficou dentro de Judá, mas correu as cercanias, as vizinhanças. E esse homem se tornou grande. O versículo que nós lemos, versículo 15, diz que ele se tornou forte. A sua fama, um homem que realmente poderia olhar para si e falar: realmente, eu alcancei o ápice daquilo que eu planejei e projetei que eu sou. Porém, um dia, ele resolveu entrar na casa do Senhor e oferecer aquilo que ele não lhe era competido oferecer. Ele foi levantado para ser rei, deveria governar o povo, deveria levar o povo a uma paz nacional, a um triunfo nacional. Porém, ele assumiu para si a arrogância, o orgulho, entendendo que Deus estava aprovando tudo que ele estava fazendo. Então ele pegou o incensário e entrou na casa de Deus para tentar acender o incensário. Naquele momento, o sacerdote entrou na sua frente e falou: não, ei, não faça isso. Você não foi chamado para isso, você não foi separado para isso. Essa função é dos sacerdotes, dos filhos de Arão. O rei, grande, dentro de si, se indignou, revoltou com o sacerdote, dizendo: quem é você? Quem é você? Para tentar dizer o que eu faço ou deixo de fazer. E naquele momento, nasceu uma lepra na sua testa. Ele foi expulso pelos sacerdotes do templo. E a partir desse momento ele vai viver recluso todo o resto da sua vida. E por que ele foi viver recluso? Porque era um homem orgulhoso. Ou foi um homem que deixou-se dominar pelo orgulho. Pastor Marcos Feliciano prega uma palavra fantástica. E naquela palavra ele fala que o orgulho é semelhante à barba. Ela tem que ser aparada todos
Todos os dias. Todos os dias. Na Bíblia Sagrada entendemos que quem foi o primeiro pecado é o orgulho. E ele aconteceu não na terra, aconteceu no céu. Quando Satanás quis ser igual a Deus. A tentação de Satanás para Eva foi essa. Em Gênesis capítulo 3, Satanás disse para ela: você não morrerá, mas você será semelhante a ele. O ser igual a Deus não somente contaminou a Satanás, mas também contaminou o ser humano. E o ser humano por si só tem o seu DNA pecaminoso. O orgulho, a soberba, a altivez, o querer ser, o querer ter, o querer alcançar. E o orgulho, e aqui vai a minha palavra nesta noite, ela tem duas formas de se manifestar. Primeiro, o orgulho ele é ativo. E segundo, ele é reativo. Os irmãos estão entendendo? O que é um orgulho ativo? É aquela pessoa que se acha melhor do que as outras. É aquela pessoa que acha que conquistou mais do que os outros, então tem direito a ter mais honra, mais elogios. Ele é ativo. Por que ele é ativo? Porque ele é orgulhoso porque ele fez por merecer aquilo. Ele acha que ele prega melhor do que as outras pessoas, ela acha que canta melhor do que as outras pessoas, ele acha que ele deveria estar numa posição de maior destaque. Ele sempre olha as outras pessoas a partir de si. Então ele nivela todo mundo a partir do seu nariz. Ou seja, ninguém é tão bom quanto eu. Ninguém merece quanto eu. Eu sou, eu tenho, eu faço. Se o grupo do círculo de oração está de pé, é por causa de mim. Se o departamento de varões existe, é porque eu estou aqui. Se a igreja do Jardim do Lago 2 é o que é, porque eu estou aqui. O eu aparece. E por que o eu aparece? Porque ele olha para os seus atos, para as suas atitudes, para a sua postura, para o seu comportamento. E o segundo lado do orgulho, ele é reativo. O que é o orgulho reativo? Eu tive isso durante muitos anos na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu sofri muitos anos com uma doença, antes de aceitar Jesus, uma doença da alma, uma doença psicológica chamada complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade é uma desgraça. Eu falo isso com total propriedade porque eu vivi isso. E eu luto com isso até hoje. Até hoje eu luto contra esse complexo de inferioridade. O que é complexo de inferioridade? É você se achar o menor. É você se achar a pior pessoa. Você olha sempre as pessoas. Se o orgulho faz você olhar de cima para baixo, o complexo de inferioridade faz você olhar de baixo para cima. Sempre vê as pessoas mais bonitas do que você, mais fortes do que você, mais capazes do que você, mais condições do que você. E antes de aceitar Jesus, eu tinha isso. A ponto de eu ter uma timidez incrível. Eu passava nas ruas, eu não cumprimentava as pessoas porque eu tinha timidez. Eu não cumprimentava porque eu tinha vergonha. Eu me achava ruim na escola, eu não me achava bom. Com os meus amigos, eu não me achava bom. Sempre os meus amigos eram melhores do que eu tinha esse complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade, ele vai de 8 a 80. Ou é 8 ou 88. Ou você não se sente um nada, ou você se sente melhor do que os outros. Será que os irmãos estão me entendendo nessa noite? E o orgulho, como algo reativo, ele é aquele que você olha para você e você fala: eu não sou merecedor. Vou dar um exemplo para você. Eu tinha muitos amigos, muitos amigos. E eu ia na casa dos meus amigos. Quando eu chegava lá, a mãe dos meus amigos fazia bolo, comprava refrigerante, fazia alguma coisa para nós comermos. E quando eles iam servir, eu sempre dizia: não, muito obrigado. Não, eu estava com fome. Mas eu transparecia que eu não estava com fome, que eu não precisava. Eu não queria. Na verdade, eu queria. Eu estava com fome. Mas o orgulho de colocar me limitava, dizendo: não, eu não preciso. Eu não quero ser chamado de passa fome. Eu não quero ser chamado aqui, só vem na minha casa para comer. Eu não quero ser conhecido como o menino só vem aqui para isso. Os irmãos estão me entendendo? É um orgulho reativo. Aí eu aceitei Jesus, vim para a igreja. E eu comecei a orar a Deus para receber determinadas bênçãos.
E as bênçãos chegavam perto de mim, e eu falava, não, muito obrigado. Aí um dia o meu pastor me chamou e disse assim, Rafael, larga a mão de ser tonto. Uma linguagem mineira, bruta, ele falou, larga a mão de ser trouxa, rapaz. Se Deus está usando a pessoa para te abençoar, recebe. Larga a mão de ser orgulhoso. Eu disse, não, pastor, porque eu não quero incomodar. Ele falou, se você não quer incomodar, você está incomodando. Você está impedindo outras pessoas de serem abençoadas, te abençoando. Você está impedindo outras pessoas de ser prósperas, impedindo essas pessoas de investir na sua vida. Eu disse, meu Deus. Aí eu fui buscar a palavra, fui ler a palavra e disse, não, agora o que vier, pode vir. Quiser me dar roupa, pode me dar, que o meu número é esse aqui, ó, meu sapato é esse número aqui, ó. Eu não peço nada para ninguém. Eu entro no meu quarto, faço eu estar aqui. Se a pessoa assim, pastor, senti no coração te abençoar. Eu falei, não, pode me abençoar cada vez mais. Quer me dar um sapato? Pode me dar um sapato. Eu vou lá na loja da nossa irmã Zelina, chega lá e fala, pastor, o senhor gosta de bolo de milho? Falou, opa, vou dar um pedaço de bolo de milho. O senhor falou, glória a Deus. O senhor gosta de pão de queijo? Eu falei, falar, perguntar para mim, se gosta de pão de queijo? Então, vamos lá. Mas antes não. Se eu chegasse lá fora, eu me fechava. É o orgulho que ele é reativo. E quando o orgulho é só pessoal, só no campo da pessoa, do indivíduo, está prejudicando somente você. O problema é quando você é membro da igreja, é obreiro da igreja, é líder da igreja. Porque os departamentos que você lidera, ou que você faz parte, ele não está sustentado somente sobre você. Se eu chegar aqui nessa igreja e encher o meu coração de orgulho e falar, aqui nessa igreja eu prego, eu canto, eu dirijo os cultos. Aqui nessa igreja, terça-feira eu dou ensino, domingo de manhã da escola dominical, que não tem professor melhor do que eu. Na terça-feira de evangelismo eu assumo a liderança. Na quarta-feira eu vou pregar. No sábado não tem mais líder de discipulação, não tem mais líder de varões, não tem mais líder de jovens. Eu vou estar na frente, porque eu sei ser melhor do que o irmão Moisés, eu faço melhor do que a missionária Gilmária, eu sou melhor do que o nosso irmão Darlan, o Fernando, nosso irmão, os irmãos do Café. Eu faço, chega no domingo, a igreja vai continuar, irmãos? Por quê? Porque a igreja não sou eu, a igreja somos nós. O fundamento da igreja é Jesus. O pastor da igreja é responsável para unir e dar oportunidade. Como pastor, eu vou unir os irmãos em uma só visão, em um só propósito, em um só projeto. E eu vou dar oportunidade para que você desenvolva o seu ministério. Para que você pregue, para que você cante, para que você lidere, para que você faça. Mas a igreja não sou eu, a irmã Celina falou muito bem da sua oportunidade. A igreja não é do pastor Rafael, a igreja de quem? De Jesus. Só que se eu encher o meu coração, eu sou pastor, e nada vai acontecer nessa igreja, em vez de ser pastor, eu vou ser simplesmente um narcisista. Sabe que os irmãos estão me entendendo? Nós temos que vencer o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência. Porque muitos de nós somos arrogantes, prepotentes, orgulhosos. Conta-se uma história, e aí eu não sei até que ponto ela é verdadeira, de um rapaz que namorava uma moça, e ele sempre perguntava para ela sobre os pais dela. E ela sempre disse que ela era órfã, que ela não foi criada com outras pessoas, que ela não tinha pai e não tinha mãe, mas ela tinha o pai e ela tinha mãe. Só que ela tinha vergonha dos pais. E o namorado dela era alguém de uma posição social muito grande, elevada. E o namorado dela chegou a noivar e disse, não, eu gostaria que você me apresentasse a sua família. Ela falou, não tenho família, sou órfã. Sempre dava desculpa, porque ela tinha vergonha dos seus pais. Até que chegou no dia do casamento, os pais ficaram sabendo e foram até o casamento, escondidos. Chegou lá o noivo, viu aquele senhor e aquela senhora muito simples na porta do salão. Chegou até eles e perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles disseram, eu vim para o casamento da minha filha. Só que ela tem vergonha de nós não vamos entrar. Só que sabemos como é importante a nossa presença aqui.
O noivo rico colocou os pais para dentro, fez a celebração do casamento. A moça diz o sim, ele também diz o sim. Quando o pastor disse, agora serão felizes para sempre, ele disse, não, me dê oportunidade. Nós não vamos ser felizes para sempre, porque meu casamento aconteceu agora e ele acaba agora. A noiva se espantou e disse, como assim? Ele falou, seus pais estão lá fora, estão ali no canto. Se você tratou seus pais assim, imagine como você vai me tratar o dia que eu precisar de você. Que às vezes tem filhos que têm vergonha dos pais. Porque os pais não são tão estudados quanto os filhos. Não têm emprego como os filhos. Não moram tão bem como os filhos. E a pessoa é tão orgulhosa, tão arrogante, tão prepotente, que ela está lá em cima. A palavra diz que Deus abate o orgulhoso. Deus abate o arrogante. Deus abate o prepotente. Mas dá graça àquele que é humilde. Esse homem aqui se achou grande, porque Deus lhe deu vitória, sucesso e prosperidade em tudo que ele empreendeu. Meu amado irmão, o cristão ele deve ser humilde, com o meio de entender quem ele é, o que ele tem e aonde ele chegou. Por mais esforço que ele tenha feito, não veio dele, veio daquele que abriu a porta e que fez acontecer. Paulo disse isso em 1 Coríntios, se tem que gloriar alguma coisa, glorie-se em conhecer a Deus. Não glorie-se em ser o melhor pregador, a melhor cantor, o melhor pastor, o melhor obreiro. Não, você quer gloriar de alguma coisa? Quer se encher de orgulho? Enche-se de conhecer a Deus, de buscar conhecer a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas meu glória a Deus, esse veneno corre em nossas vidas. Pastor Jonas Pires, pregando em São Bernardo do Campo, ele disse que foi pregar numa grande igreja. Quando ele estava pregando, entrou um mendigo na frente da Praça da Sé. Ele disse ao pastor Jonas Pires, ele disse que a igreja era muito grande, e ele estava pregando sobre amor, e quanto mais ele falava sobre amor, a igreja chorava, a igreja entrava no mistério. E aquele mendigo estava no último banco da igreja. Então, no final da sua mensagem, ele mandou chamar o mendigo, pediu para que o mendigo ficasse na frente do altar, e que toda a igreja que foi comovida pela pregação, porque naquela noite ele pregava sobre o amor de Deus, viesse aqui à frente e abraçasse aquele mendigo. Sabe quantas pessoas vieram? Nenhuma. Porque o mendigo fedia, não tomava banho, cheirava urina, cheirava fezes. Então ele desceu, abraçou o mendigo, chorou com o mendigo. E aí os irmãos viram o exemplo dele, um foi chegando, o outro, a igreja é muito grande, aquilo foi comovendo, os outros vieram. No final de tudo, aquele mendigo ajoelhou, entregou a sua vida para Jesus, e chorando ele disse, eu sou desviado, afastado do evangelho, e há muitos anos eu não recebo um carinho, um abraço. Eu entrei nessa noite pedindo para Deus um abraço. Irmãos, nós nos orgulhamos da fé que temos, do Deus que possuímos, da nossa santidade. Nós nos orgulhamos da oração que fazemos. Mas da hora de demonstrar humildade, aí o orgulho ele libera. Aí o orgulho ele... Os irmãos estão me entendendo? O orgulho é ativo quando eu acho que eu sou alguma coisa, e o orgulho ele é reativo quando eu acho que eu não sou, que eu não mereço. Eu não quero incomodar você, irmão, não. Então não precisa me ajudar. Não precisa me ajudar. Não, mas ele não precisa incomodar comigo, não. Isso é reativo. E o ativo é quando eu olho para o pastor Paulo e falo, pastor, o senhor não está na mesma posição que eu. O senhor não leu tanto quanto eu, não orou tanto quanto eu, não jejua tanto quanto eu, não lê a palavra tanto quanto eu, não faz tanto quanto eu, então eu sou melhor do que você. Isso é orgulho. Irmãos, eu faço parte de uma geração aonde eu vi um atrás de outro pastor ganhando o mundo e caindo. Quando eu falo ganhando o mundo, é ganhando fama, pregando no grande congresso missionário e ficando conhecido no Brasil e no mundo. Alguns desses pastores tinham orgulho de dizer, preguei em tantos países, visitei tantos continentes. E esses camaradas cheios de orgulho
100%, 95% caiu. E caiu por quê? Deus abate o soberano. Uns se envolveu com drogas, outros com política, outros com adultério. Porque o orgulho ele é uma ruptura, é uma brecha que você abre na sua vida para o diabo entrar. Sabe o que o irmão está me entendendo? Quando eu vim para dirigir essa igreja aqui, tinha um irmão aqui que chamava Luiz. Ele era parente até do pastor, dos meninos aqui. E um dia eu estava andando aqui, naquela época era tudo barraquinho. Eu fui passando na frente da casa de uma pessoa, o Luiz saiu lá fora, falou: pastor, entra aqui, vamos tomar um café. Eu entrei, estava eu e o missionário ali, nós entramos, tomamos um café. E ele disse: pastor, eu falei que o senhor entrava para tomar um café aqui e ninguém acreditou que o senhor entrava. Eu disse: como assim? Todo mundo achou que o senhor é pastor? Que o senhor... Porque as pessoas olham em mim, modéstia à parte, eu sou bonito, meu Deus. E eu tenho cara de rico, pastor. Porque tem gente que tem cara de pobre, não tem? Tem gente que tem cara de pobre, mas tem gente que tem cara de rico. E eu tenho cara de rico. Engana que eu gosto de Deus. Mas ele falou: eu não acreditava que o senhor entrava. Eu falei: não, pelo amor de Deus, nós somos pessoas, seres humanos. Nós precisamos demonstrar e viver a humildade, porque você transparecer uma coisa, ser é outra. Transparecer é o político, que na época de eleição desce aqui, toma cafezinho, come pastel, pega a criança no colo e diz: eu amo. Quando coloca a criança no chão, pega o álcool, passa na mão, entra no carro. Ele transparece a humildade, mas ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é altivo. Ele vem aqui porque ele precisa. Ele é arrogante. Agora, aquele que é humilde, meu irmão, não precisa ter câmera filmando, não precisa ter câmera batendo foto, não precisa ter pessoas perto dele falando: você é. Não. Ele come, ele bebe, ele abraça, ele beija, ele está. Um dia o camarada chegou, eu estou partindo para a parte final da palavra, irmãos. Um dia o irmão na sede olhou para o pastor Henrique. Pastor Henrique sentado no banco, tocando a guitarra, e eu estava do outro lado. O irmão olhou e falou assim: está errado. Um pastor que veio congregar com a gente. Pastor que veio congregar com a gente olhou para o pastor Henrique, olhou para mim e falou: está errado. Chamou no final do culto e falou: pastor, o senhor está errado, pastor. E o pastor Henrique falou: mas eu estou errado no quê e aonde? O pastor olhou para a roupa dele e falou: estou errado aonde? Ele falou: pastor, o senhor é pastor presidente. O senhor tinha que sentar na primeira cadeira, com o seu terno, com a sua gravata, e simplesmente fiscalizar o culto. O senhor fica de pé tocando guitarra, está rindo para todo mundo. Isso não é jeito de pastor presidente, não. Pastor Henrique falou para ele: meu amado, antes de ser pastor presidente, eu sou crente. Antes de assumir uma igreja como pastor presidente, eu sou ovelha. Dentro desse ministério eu não ensino orgulho, eu ensino humildade. Quando é para rebocar a igreja, ainda está lá eu, pastor Rafael, missionário ali, jogando massa na parede, aleluia. Quando está lá para sentar tijolo, a gente está lá. O importante não é nós transparecermos, mas é Jesus ser revelado em nós e através de nós. Mas as pessoas, elas querem se orgulhar da posição, da onde chegaram, do título que tem. Isso é um veneno. Isso é uma doença, isso é um mal, isso é um vírus do pecado injetado por Satanás. Queridos, ontem eu preguei na série, eu falei sobre isso. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Os irmãos estão entendendo? Nessa igreja aqui nós não podemos crescer o individualismo. Não. O individualismo: eu sou, eu tenho, eu posso, eu faço. Não! Nós precisamos entender que somos uma família. Ninguém é maior do que o outro, ninguém é melhor do que o outro. Nós somos todas filhos do eterno Deus, congregando debaixo de uma mesma teto, unidos, ligados por uma mesma fé, debaixo de uma mesma doutrina, caminhando, aleluia, para o único lugar que é o céu. Os irmãos estão entendendo? Então, se eu precisar de você hoje, meu amado irmão, não vou medir esforço, venha aqui me ajudar. Se um dia você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. Eu não vou ser orgulho, soberbo, arrogante, falar: não, eu tenho o suficiente, não preciso de você.
dizendo nessa noite? Glória a Deus. O orgulho faz parte da religiosidade. O orgulho faz parte da religiosidade. Você me ouviu agora? O orgulho faz parte da religiosidade. Exemplo, Lucas 18. Jesus conta o exemplo do fariseu que entrou e disse: Senhor, te dou graças e glória, porque sou dizimista, fiel. Está um publicano lá no último banco da igreja e: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador, não sou digno de estar onde eu estou, não sou merecedor do que tenho, não sou digno daquilo que o Senhor tem feito por mim. E Jesus perguntou para aqueles que ouviam: quem voltou justificado para casa? O religioso que disse: não, pastor, eu sou dizimista, não, pastor, eu jejuo, não, pastor, eu uso roupa de crente, não, pastor, eu não perco um culto, não, pastor, porque eu tenho terno. Ou aquele que entrou na igreja, rasgou-se para Deus e disse: eu sou um miserável, um desgraçado, alguém que precisa de misericórdia, de compaixão. Jesus disse: o que foi para casa justificado foi Deus. Para Deus mostrou quem realmente é. Não deixe o orgulho matar você. Eu disse para você que a mensagem essa noite é uma mensagem pastoral. Não deixe o orgulho matar você. O orgulho tem que ser apagado diariamente, constantemente. O orgulho tem que ser apagado quando eu penso que eu oro mais do que você. Um grande pregador chamado John Bunyan pregou uma das mensagens fantásticas. Quando acabou a sua pregação, ele estava descendo do púlpito, alguém chegou para ele e disse assim: pastor, que mensagem! Aí ele disse: o diabo também falou a mesma coisa comigo em cima do púlpito. Quem infla ego é Satanás. Quem infla ego é o diabo. Quem fala que você é, que você tem, que você não deveria estar aqui, que você já deveria ter ganhado o mundo, que você deveria estar numa igreja melhor, numa igreja maior, em um local melhor, esse é Satanás. Esse é o diabo que insufla ego, que enche o orgulho, que faz você pensar que você é aquilo que você não é, que você deveria estar onde você não está. Meu amado irmão, eu e você somos responsáveis, não diante dos homens, mas é diante daquele que nos chamou para uma grande obra. Se a nossa vida não prospera é por causa do orgulho, se nós caímos é por causa do orgulho. Precisamos entender que o cristão tem que andar com humildade. Aleluia. Os irmãos estão me entendendo? Os irmãos estão me entendendo? Eu vim da roça. Não, você não entendeu, eu vou finalizar agora. Eu vim da roça. Não, eu vim da roça, comendo 9 horas da manhã com marmita gelada, arroz e chuchu frito. Irmão, você acha que eu vou chegar aqui e voltar a caminhar? Que hoje eu posso ter uma coisinha melhor na minha mesa? Tenha paciência. Se dia eu falei para minha filha chegou lá: não, papai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu falei: pelo amor de Deus, toma vergonha, eu comi, era cérebro de galinha. Minha esposa: o que é isso? Você nunca comeu isso? Eu comi. Não tinha dinheiro para comprar nada, e passar aquele pessoal me vendo miúdo de frango, era pescoço, pé e cabeça. Eu detesto o pé, eu acho nojento aqui. Aí eu pegava a cabeça, meu pai falou: quebra a cabeça e você vai ver o miolo. É uma delícia. Agora você acha que Deus hoje me deu condições de ter uma comida melhor na minha mesa e dar algo melhor para as minhas filhas? Eu vou desprezar aquele que não tem? Que cristão eu estou sendo? Os irmãos estão entendendo? Que cristão eu estou sendo? O cristão entende que ele pode não ser, mas o seu Deus, se deu evidência para ele, é para que o seu Deus seja conhecido. Amém? Amém? Se coloque de pé neste momento, eu quero orar.